Temos a Ana Duarte, a professora Ana Duarte, que é presidente da Associação Espírita de Évora, que nos vai trazer um tema que eu não sei qual é, mas acho que é este. É fugas psicológicas, como solucionar. Ana, sejas bem-vinda e muito obrigada. Tudo de bom. Obrigada. Muito bom dia a todos. Espero que estejam todos com muita vontade para mais um dia destas jornadas. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus pela possibilidade de aqui nos encontrarmos reunidos, porque eu acho que devemos começar sempre assim. E agradecer a presença de todos que aqui se encontram. Agradecer também à organização destas jornadas, porque é sempre um privilégio podermos estar aqui reunidos, a confraternizar, a ouvir as piadas do Lucas. E pelo tema que me foi proposto, porque realmente foi um desafio que eu acho que me tem estado a fazer muito bem e que eu gostava que também pudesse contribuir para todos aqueles que aqui se encontram e que nos estão a ver também, não só aqui, mas em casa. Então, para começarmos, vamos começar com uma frase de Joana de Ângeles muito interessante. E com esta sala, mais composta porque ainda não eram 9 da manhã quando esta fotografia foi tirada. Com esta frase de Joana que nos diz: eles estão por toda a parte, solitários ou aturdidos na multidão, em silêncios tormentosos ou em excesso de verbalismo, caminhando sem rumo ou desinteressados da existência. Alguns apresentam a faces características do desequilíbrio, enquanto outros parecem equilibrados sem o serem. Eu acho que nós aqui podemos considerar aqueles que caminham sem rumo ou desinteressados da existência, todos aqueles que este ano ainda não se inscreveram nestas jornadas. Já nós outros aqui, e por isso a fotografia desta sala não é inocente, seremos talvez eu aqui falo por mim, estes que parecem equilibrados mesmo sem o serem. Porque realmente é tão difícil mantermos-nos equilibrados. Se é que nós já gozamos de momentos de equilíbrio. E mesmo quando gozamos de momentos de equilíbrio, perdemos-lo com tanta facilidade. Às vezes basta uma palavra que alguém nos diz, basta uma noite mal dormida, uma buzinadela no trânsito, alguém que não sai da nossa frente quando nós estamos cheios de pressa. E lá se vai o nosso equilíbrio. Se calhar é porque ele é mesmo muito frágil. E depois nós pensamos, reencarnamos há tanto tempo. Nas primeiras reencarnações, e ontem o Reinaldo trouxe isso aqui, homo, todo esse homo, as primeiras reencarnações, o homem primitivo satisfazia as suas necessidades básicas. Era com isso que ele se preocupava. E depois fomos evoluindo e fomos buscando todo o prazer de que podíamos gozar. E ele foi se instalando em nós e nós fomos gostando. Só que, sem nos apercebermos, toda essa busca também pelo prazer abriu em nós desequilíbrios devoradores, que são os nossos vícios. Aqueles que nós carregamos ainda hoje, fazem parte da nossa bagagem. A doutora Gláucia também trouxe isso. Nós hoje vivemos o passado de ontem. Não nos conseguimos desligar dele. E eles estão tão presentes em nós e estão tão certos em todos nós que é por isso que existem estas fugas psicológicas. Nós fugimos. Entramos em desequilíbrio, naquele equilíbrio que é muito frágil, e como forma de escape, nós entramos em fuga. E então podemos colocar aqui algumas questões para percebermos melhor. Para onde é que nós fugimos? Talvez, falando de fugas psicológicas, esta seja a nossa primeira questão. Fugimos para onde? Para vários sítios. E cada um foge para sítios diferentes. Se bem que às vezes fugimos para vários sítios. Fugimos para o álcool, fugimos para as drogas, para o tabaco, para a ânsia de poder, fugimos para comportamentos promíscuos, fugimos para o nosso egoísmo, para as redes sociais, que são fugas novas, bem como a internet,
fugimos para a vaidade, refugiamos-nos na mentira, na maldicência, no uso excessivo de medicamentos, na pornografia, no jogo, no sexo, no consumismo desenfreado. Mas o maior dos nossos vícios, diz-nos o Evangelho segundo o Espiritismo, é o orgulho. É o pai de todos os nossos vícios e é ele que nos dificulta tanto a nossa evolução. Então é para aqui que nós fugimos, na tentativa de encontrarmos um bem-estar que nos faça reequilibrar. Mas são pensamentos bem tortuosos, porque na realidade não é isso que vai acontecer. Se vimos para onde é que fugimos, podemos também colocar a questão: quando? Quando é que acontecem estas fugas? Estas fugas, elas podem acontecer, por exemplo, quando os pais amam demais, mas não dão limites. Ou quando os pais dão limites, mas não dão amor. Ou quando os pais não dão nem limites, nem amor. Quando temos uma perda extremamente dolorosa, da qual nós temos dificuldade em ver a nossa vida a partir daí. Quando perdemos o emprego, quando temos graves dificuldades económicas, quando somos abusados, quando somos maltratados. Podemos fugir também quando não nos aceitamos, quando os outros não nos aceitam. Bem, podia ficar aqui o dia inteiro, não vão deixar. Por isso, resumindo, nós fugimos sempre que a vida nos prega partidas, sempre que o barco não vai a direito, nós encontramos a nossa forma de escape nestes vícios. Estas são as nossas fugas. Também podemos colocar outra questão. Porquê? Porquê é que reencarnando há tantas centenas, milhares de anos e nós já evoluímos tanto, e é verdade, intelectual e moralmente também, nós ainda temos necessidade de recorrer a estes escapes? Talvez porque, infelizmente, nós não podemos negar que o homem, como todo, é menos bom do que ele se imagina ou gostaria de ser. Todo indivíduo é acompanhado por uma sombra. E quanto menos ela estiver incorporada à sua vida consciente, tanto mais escura e espessa ela se torna. Então, nós vamos ter que concluir que isto acontece porque nós não somos tão bonzinhos como nós às vezes nos imaginamos. A imagem que nós temos de nós próprios não é fidedigna. E muito menos somos tão bonzinhos como nós queremos fazer parecer aos outros. A imagem que nós damos de nós próprios não corresponde à realidade. Então, como nos diz Jung nesta frase, Jung, pai da psicologia analítica, todo indivíduo é acompanhado por uma sombra. Mas esta sombra que Jung nos traz não é uma entidade desencarnada. Não, também somos, mas não é este o caso. Esta sombra de que Jung nos fala, ela existe dentro de nós. É uma parte negligenciada, desconhecida de cada um de nós. Ela encontra-se no inconsciente e é para lá que nós reencaminhamos tudo aquilo que não aceitamos, que não conseguimos superar de tantas existências que tivemos. É lá também que se encontram guardados, arquivados, as raízes dos nossos vícios. Os motivos pelos quais nós fomos buscar estes comportamentos para nos sentir saciados. Então, este lado escuro, esta sombra de que Jung nos fala, Joana de Ângeles também nos fala. E ela
desta forma, como sendo o lado escuro da personalidade, podendo ser analisada como herança dos atos ignóbeis ou infelizes que o espírito gostaria de esquecer ou negar, mas que prosseguem em mecanismo de punição, dando lugar a conflitos e complexos perturbadores, expressando-se de forma densa. Quem de nós não gostaria de esquecer ou negar tantas situações da nossa vida? Ações, palavras. E pensamos só na vida presente. Mas de tantas outras existências que nós tivemos, nós sentimos a mesma coisa. Vontade de esconder e de negar. E por existir essa vontade, porque evoluímos também já muito moralmente, e é por isso que nós queremos negar, nós remetemos para o inconsciente. Porque pela justiça de Deus, nós não nos podemos simplesmente desfazer daquilo que fizemos. Nós somos responsáveis. Então, mesmo querendo fazer de conta que há determinadas características que não existem em nós, elas acompanham-nos sempre. E elas vão dar lugar, como aqui está colocado, a estes complexos perturbadores que se expressam em nós. E muitas vezes, quando não somos nós próprios, ouvimos dos outros. É sempre mais fácil nós colocarmos aqui que ouvimos dos outros, e nós ouvimos mesmo. Quando aquelas pessoas dizem assim, mas como é que fulano pode ter determinada atitude? Ele não é assim. Conheço há não sei quantos anos. Vivo paredes meias. Vivo na mesma casa. Divido a mesma cama. É impossível. Como é que ele pôde ter aquela atitude? Com certeza não foi ele. E se for espírita, pode dizer assim, devem ter sido os espíritos que o influenciaram. Porque ele não faria. Ele não faria. Faria. Nós conhecemos efetivamente o outro? Não. A pergunta é, nós conhecemos-nos a nós, efetivamente? Nós conseguimos dizer com toda a certeza, em determinadas situações da nossa vida, diante de determinados acontecimentos, se faríamos ou não faríamos? Não conseguimos. Hoje, nas condições em que nos encontramos, sociais, económicas, familiares, nós podemos dizer, não, eu jamais faria. Mas se as minhas condições mudarem, por algum motivo, nesta vida presente, eu não faria? Faria. Então, nós não conhecemos efetivamente os outros e nem temos que o fazer. Aquilo que nós precisamos de conhecer, onde nós precisamos gastar as nossas energias, é em conhecermos-nos a nós, mas não apenas no nosso lado iluminado. Rui Veloso tem uma música, que eu não me lembro do nome, mas que ele fala do mostra-me o teu lado lunar. Porque todos nós temos. Nós não temos só um sol na nossa vida, temos também a lua. Agora, nós precisamos é conhecer o que existe nesse nosso lado, neste nosso lado sombrio. Mas como é que nós podemos fazer isto? Se falamos que o nosso lado sombra está no inconsciente, como é que nós podemos fazer isto? É difícil. Porque, reparem, aquelas características menos boas que nós já identificamos em nós, e quando temos que colocar aos outros, identificamos só uma ou duas, mas no silêncio do nosso coração nós, se calhar, já conseguimos identificar uma boa meia dúzia, elas estão no nosso consciente. Elas já não estão neste lado sombrio. Elas já não estão na sombra. Nós conhecemos-las. Agora nós precisamos de conhecer é o resto, porque há mais. Ora, nós poderíamos fazer isto se não fôssemos tão orgulhosos, podíamos recorrer aos préstimos valiosos dos nossos desafetos. Não digo inimigos, porque inimigos aqui ninguém tem, mas um desafeto ou outro, com certeza que se arranja. Se nós perguntássemos aos nossos desafetos o que é que eles pensam efetivamente de nós,
se calhar nós podíamos ter já uma ideia daquilo que eles veem e nós não. Mas como ninguém vai fazer isso, se calhar melhor arranjarmos outra estratégia que seja mais viável. Nós podemos, por exemplo, diz-nos Joana também que o homem tem a estranha e mórbida forma de ignorar em si e projetar nos outros. Como se fosse um espelho, no qual a própria imagem se apresenta inversa, refletindo as suas lamentáveis feridas espirituais. Então nós podemos usar esta estratégia. É mais tranquila, porque é só connosco. E então esta estratégia consiste em nós prestarmos muita atenção nos nossos sentimentos, na forma como nós reagimos perante algumas situações e algumas pessoas. Quando nós somos completamente intolerantes e intransigentes diante de determinadas situações, de determinados comportamentos, e dizemos, eu não aceito, eu não admito, eu não suporto. De certeza que conhece algumas pessoas que fazem isso. Por exemplo, quando as pessoas não admitem, não aceitam, não suportam, repudiam a opção sexual dos outros. Ora, que tenho eu com isso? Eu tenho a minha. E cada um tem a sua. A liberdade que Deus me deu a mim, deu ao outro também. Porque é que eu não aceito? Porque é que eu digo enormidades? Porque é que eu condeno? Talvez o convite ao pensamento seja: será que o meu problema é com a escolha do outro ou é com a minha? Talvez o problema seja com a minha e não na vida presente, mas numa vida anterior. Onde eu passei por determinadas situações e não superei. Não fiz as pazes comigo, não fiz as pazes com o mundo e guardei a mágoa. Aquela mulher que diz, fulana é prostituta e não se admite e vende o corpo e desfaz famílias e casas e isto e eu não admito e na minha casa não entra e eu não lhe daria um pão. Porquê? Talvez o sentimento que nos devesse despertar fosse piedade. Há de ser algo tão difícil, tão doloroso. Porquê determinada atitude? Porquê? Talvez numa outra existência essa pessoa se tenha prostituído e não suportou. Não suportou. Não resolveu consigo essa situação. E por isso trá-la na sua sombra e ao ver o outro, ela vai projetar no outro uma dor que é sua e que ela precisa resolver dentro de si. Temos outra estratégia semelhante que também podemos usar. Por exemplo, se nos perguntarem como é que tu te vês, nós dizemos uma coisa, não é? Temos um discurso. Sempre valorizando os nossos pontos fortes, claro que nós também não somos parvos. Mas se nós perguntarmos assim, como é que o outro te vê, aí já é diferente. E então, há aquela pessoa que, por exemplo, é chefe de repartição e diz, os meus colegas andam aqui muito incomodados porque os meus colegas de trabalho, eu acho que eles me acham incompetente. Será que os outros o acham incompetente? Não sabemos. Não sabemos. Mas que ele se acha incompetente, sim. É certo. Porquê? Porque esse conteúdo pode não ser dos outros, mas é do próprio. Onde é que essa ideia surgiu? Na nossa cabeça. Então ela é nossa. Ela pode nunca ter passado pela cabeça dos outros, mas ela é nossa. Aquele indivíduo que acha sempre que os amigos o põem de lado, dão-se melhor com os outros e ele anda ali um bocadinho a reboque do grupo, porque, até o contacto e telefone, mas é só porque, é só porque sim, porque ele é uma pessoa pouco interessante. Será que os amigos o acham pouco interessante? Talvez não, mas ele considera-se pouco interessante, certamente. Esse conteúdo é dele,
não é dos outros. Então, são pequeninas formas de nós começarmos a prestar mais atenção em nós, tirarmos a tónica que nós colocamos sempre no outro e avaliarmos os nossos comportamentos, as nossas palavras, as nossas reações, que é para quando pisca o vermelho, não é? Que nós ficamos assim bem zangados, pensarmos alto, porque é que eu me estou a sentir assim? O que é que existe dentro de mim? O que é que eu ando para aqui a guardar, que com certeza me anda a envenenar e me faz sentir assim? Então, fugas psicológicas, como solucionar? Nós podíamos, em vez de estarmos aqui com esta conversa toda, trazer logo aqui as soluções. Mas chegamos à conclusão que não seria possível. Porquê? Porque nós não conseguimos solucionar algo que nós não identificamos. É impossível. Primeiro nós vamos ter que identificar. Depois nós vamos ter que aceitar para depois poder solucionar. Falamos das nossas fugas psicológicas, falamos dos nossos vícios. Mas os nossos vícios, eles são a exteriorização de algo que existe em nós e não está bem. Eles não são a causa, eles são o efeito. E nós precisamos de chegar à causa. Porque senão nós vamos ficar num vai e vem de fazer de conta que já passou, mas está colado com cuspo. Não é real. Então, para solucionar, nós vamos precisar de trazer todos esses conteúdos, ou tantos quantos nós consigamos, para a nossa consciência. Para a nossa consciência. Mas será que se eu trouxer esses conteúdos para a minha consciência, eu me vou tornar uma pessoa pior? Eu vou estar a trazer conteúdos sombrios, aqueles que eu tenho andado a fazer de conta que não existem em mim há tanto tempo à minha consciência. Eu não me vou tornar uma pessoa pior? Não, sem chance. Não. Porque só quando eu me conheço, eu me controlo. Por exemplo, a minha crueldade. Eu sou uma pessoa cruel? Se eu vos perguntar, vocês são cruéis? Pronto, fico mais descansada com isso às vezes, que eu estava a pensar que era só eu. Agora está mais tranquilo. Porque nós dizemos, nós adultos gostamos muito de dizer e dizemos com muita facilidade assim: as crianças são cruéis umas com as outras. Ora, se aqueles docinhos são cruéis, nós crescemos e perdemos a crueldade no caminho. Foi onde que perdemos? A adolescência? Não, não perdemos. Nós mascaramos, nós habituamos-nos a viver em sociedade e disfarçamos aquilo que nós somos. Éramos cruéis e continuamos a ser. Porquê? Porque nós somos cruéis. Sempre que dizemos alguma coisa que sabemos que vai magoar o outro e o fazemos com a intenção, nós estamos a ser cruéis. Nós somos cruéis sempre que nós fazemos questão de salientar alguma coisa que o outro tem de menos boa na sua vida, na sua atitude, no seu percurso. Nós somos cruéis. Nós somos cruéis quando exibimos a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa condição social diante daqueles que só têm sofrimento. Nós somos cruéis. Nós somos cruéis na nossa casa, com a nossa família. Nós somos cruéis no nosso trabalho. Nós somos cruéis na casa espírita. Então, se eu reconhecer que eu sou cruel, quando eu sentir aquele ímpeto de dizer, de dar aquela alfinetadazinha básica, eu vou pensar, não, vamos parar. Não é? Eu estou tão zangada hoje que eu só ficava bem se eu desse uma patada em alguém. Mas se eu reconhecer isto, o pensamento passa na minha cabeça, mas eu não vou fazer. Eu estou no controle de mim mesmo. Paulo de Tarso dizia: eu não consigo fazer todo o bem que desejava, mas o mal que eu não desejava, esse eu faço. Paulo de Tarso reconhecia isso. E tal como Paulo, também nós fazemos. A questão é, ele conhecia a sua sombra, nós conhecemos a nossa? A questão é essa. Então, trazer todos os conteúdos para a nossa consciência permite-nos controlar
aquilo que nós somos na realidade para nos tornarmos pessoas melhores, que é a grande proposta do Evangelho segundo o Espiritismo, é a nossa reforma íntima. E nós só reformamos aquilo que precisa de ser reformado. Joana também nos diz: a sombra que existe no ser humano não deve ser combatida, senão diluída pela integração na realidade pessoal. Eu não vou fazer uma briga por aquilo que é menos bom em mim. Eu não vou brigar, porque é a paz que me traz serenidade e equilíbrio, não a briga. Eu vou aceitar que aquilo que eu tenho em mim de bom é uma conquista, mas aquilo que eu tenho em mim de mau é uma conquista que eu vou fazer de agora em diante. É uma escolha fazer essa conquista. Então, nós podemos ter várias atitudes. Podemos ser assim como esta senhora que nos diz, diante das amigas que lhe chamam fofoqueira, portanto, são desafetos dela, que lhe chamam fofoqueira, ela diz: fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Eu não sou fofoqueira. Mas pode que esta senhora, diante daquilo que ouviu e porque o seu orgulho assim manda, dá esta resposta, mas vai para casa pensar naquilo que estes queridos desafetos lhe disseram. E então ela vai pensar e diz: bem, talvez eu seja efetivamente fofoqueira. Talvez isso me faça mal. Porque os outros pensam mal de mim por aquilo que eu digo. Talvez a minha atitude faça mal aos outros, porque crio intrigas, crio discussões entre amigos, entre familiares. E o que é que eu ganhei com isso? Nada. Só queridos desafetos. Então, numa mudança de atitude, diante do facto de trazer para a consciência a sua sombra, esta senhora possa mudar o seu pensamento. A língua coça, igualmente, porque nós não temos um botão e não carregamos e dizemos: a partir de hoje eu santifiquei. É mentira. E ela pode pensar: a minha língua quer, mas eu não vou falar. Estou aqui a pensar tudo. Já tenho aqui uma história na minha cabeça, mas ela vai morrer comigo. Isso é uma escolha minha. Para isso, nós vamos precisar de disciplina. Emmanuel recomendou a Chico: disciplina, disciplina, disciplina. Bem, se Emmanuel tivesse que recomendar isso a todos nós, ele não fazia mais nada, não é? Era melhor ele gravar. Porque, efetivamente, nós precisamos de disciplina. Mas é tão difícil. Nós mimamos os nossos vícios às gerações. Tirando-os da internet, que são novos, porque não havia, não é verdade? Os outros, nós acolhemos, tratamos-los carinhosamente. Há vidas e vidas. E é tão difícil lutar contra uma vontade, a dor de não satisfazer aquela vontade, que é preciso ajuda para nós conseguirmos manter esta disciplina. Então nós precisamos de recorrer a um trabalho terapêutico. Assim, fazer uma coisa como deve ser. Se eu tiver, por exemplo, o vício do álcool, eu mantive esse vício até hoje e hoje eu vou deixar de beber e nunca mais vou beber? Será? Eu posso adotar algumas estratégias. Eu posso adotar esta. Calma. Não comeces. Sobe esses braços. Agora puxa para trás. Agora junta os braços. Se eu adotar esta, eu posso beber todas. Se for capaz. Se for capaz. Bem, mas, falando a sério, para nós conseguirmos fazer esta mudança, trazendo para a nossa consciência,
percebendo que nós precisamos mudar, nós temos que fazer uma reprogramação mental. E de certeza que nós já ouvimos isto várias vezes nos vários trabalhos que são apresentados e que nos abordam o vício. Nós temos que mudar os nossos pensamentos. Nós temos que ter pensamentos mais positivos, pensamentos de amor à vida, de amor a nós próprios e de respeito, e ir renovando estes pensamentos constantemente para que eles consigam entrar dentro de nós. Mas nós precisamos mais. Nós precisamos, diante das nossas fraquezas, dos nossos vícios, tentar perceber o que é que está ou o que é que esteve na sua origem. Por exemplo, o vício da droga, dizem os entendidos, que está muito associado à relação com os pais. Quando não houve a condução, a educação por parte de pais, quer seja por excesso de limites ou por falta dos mesmos, e tenha conduzido até aqui. Mas se calhar está na hora de nós fazermos as pazes com esses pais, com os pais desta vida ou com os pais de outra vida, entendendo que com toda a certeza eles fizeram o melhor que eles sabiam. Podem ter feito tudo mal, mas eles não souberam fazer melhor. Porque hoje, provavelmente nós também somos pais. E também fazemos da melhor forma que nós sabemos. E fazemos sempre certo? Não. Não fazemos. Então perceber que se os outros erraram, foi pena. Mas se porque os outros erraram eu continuar a errar, é de lastimar mais ainda. Então agora que eu sou adulto, eu posso tomar as rédeas da minha vida. Eu posso fazer as pazes com o meu passado e isso é uma escolha minha. E perceber que diante de toda a ajuda que está ao meu dispor, eu posso recorrer a toda e encontrar novos propósitos para a minha vida, para que ela valha a pena. Se o meu vício for, por exemplo, a inveja, com toda a certeza, consequência de baixa autoestima na vida presente, de baixa autoestima talvez em existências anteriores, de alguém que cresceu a achar ou a ser-lhe dito que os outros eram sempre melhores, que os outros conquistavam melhor, que os outros tinham melhores resultados, e a pessoa foi-se negando, foi-se anulando, mas foi vendo no outro aquilo que queria. E por falta de coragem é mais fácil invejar do que trabalhar. Mas tomando consciência disso, eu posso hoje escolher usar toda a energia que eu usava para invejar o outro no meu trabalho diário, para realizar as minhas conquistas e conseguir ter hoje aquilo que eu invejo nos outros. Se o meu vício for, por exemplo, o sexo desenfreado, eu posso talvez perceber que esse vício se calhar já me acompanha de outras existências. E ele, de existência para existência, ele pode até assumir contornos diferentes na sua característica de vício. Por exemplo, numa existência em que a pessoa tinha uma vida completamente desregrada, né? E sexo sem freio. Nesta existência presente, reencarna numa família puritana, profundamente religiosa, e aprende desde criança que o sexo é feio, é sujo, faz mal, e vai remeter para a sua sombra, para o seu inconsciente, esse desejo, esse desequilíbrio que o acompanha, mas ele não vai poder vivenciar da mesma forma, porque ele aprendeu nesta vida a reprimir. Mas será que ele se livrou do desequilíbrio? Porque aprendeu, porque foi educado desta forma? Não. Ele vai viver o desequilíbrio de outra forma. Talvez através da pornografia, talvez através do sexo pago. Ele vai encontrar outra forma de o viver. Então, não está resolvido nada. É preciso ir lá. É preciso perceber que talvez esteja por trás, ao nível
emocional, uma falta de respeito muito grande por si próprio e uma falta de respeito pelos outros. Que é preciso descobrirmos uma forma de nos amarmos e de amarmos os outros e de utilizarmos essa energia sexual que é tão grande de uma forma muito mais produtiva. Afinal de contas, a energia sexual é uma energia criadora. É a energia que nós utilizamos para trabalhar, para andar, para dançar, para cantar, para representar. É a energia que eu estou a usar neste momento para falar convosco. Então eu posso utilizá-la de uma forma construtiva e criadora. E posso-me começar a harmonizar comigo mesmo. E perceber que, se este trabalho é tão difícil, eu não posso pensar que a partir de hoje eu nunca mais faço, eu estou limpo. Não, eu só estou limpa quando tomo banho. E é por fora, não é? É por fora, por dentro não. Então eu tenho que pensar a curto prazo. Não é? Hoje, diante de toda esta reflexão, hoje eu não vou fugir. Hoje eu vou lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos, eu vou arranjar uma forma, mas eu não vou consumir, eu não vou fazer, eu não vou verbalizar, porque pensar já é mais à frente. Mas colocarmos esse projeto para hoje. Porquê? Porque se eu achar que, ok, eu já não vou voltar, como o nosso equilíbrio, que Joana de Anjos dizia no início, é tão frágil, nós vamos voltar a fazer. E aí vamos nos sentir frustrados connosco próprios. E vamos desistir. E para que isso não aconteça, é melhor colocar a tónica só no dia de hoje. E assim chegamos ao fim do dia e quando conseguimos, sentimos-nos bem connosco. Ter consciência de que merecemos ser felizes. Embora a felicidade não seja deste mundo, é neste mundo, é no dia de hoje que eu preparo o meu dia de amanhã. A Cláudia ontem também nos trouxe isso. E é tão importante termos esta consciência daquilo que nós estamos a fazer hoje, da importância para a nossa vida. Eu quero ser feliz, mas eu encontro a felicidade na liberdade. Deus deu-me livre-arbítrio, mas eu prendo-me quando me acorrento a todos estes vícios, a estas necessidades de fuga. Eu estou a castrar a minha liberdade, eu não consigo ser feliz. Eu preciso ter a consciência de que nasci para amar e não para ser amado, como acredito desde pequeno. E fico à espera que o mundo inteiro me ame, não. Eu nasci para amar. Esse amor tem que partir de mim, porque se eu conseguir amar, esse amor existe em mim. Em mim não existe o amor que os outros me dão. Existe o amor que nasce do meu próprio coração. O que os outros me dão é uma mais-valia, que me ajuda a sustentar. E para tudo isto, nós podemos contar com a ajuda do Espiritismo, nesta tomada de consciência. Mas sabendo que mesmo com toda a ajuda dos ensinamentos que nos são transmitidos pela codificação, sozinhos vai ser difícil, nós podemos encontrar ajuda na Casa Espírita, onde podemos ser ouvidos e, em princípio, se tudo correr bem, não seremos julgados. E eu disse, em princípio, se tudo correr bem, porque as casas espíritas são feitas de homens, que são tão imperfeitos como eu sou. E é preciso termos isso em conta, que ninguém é santo. Mas é lá que nós podemos encontrar amparo, sustento para esta jornada que é tão difícil. Através da oração. No sentido de que eu preciso de muitas coisas na minha vida, é verdade. Mas a prioridade nem sempre é aquela que eu coloco. Se eu pedir a Deus que me dê força para resistir às minhas tentações, que me dê força para lutar contra aquilo que não é tão bom em mim, lutar no sentido de transformar, de melhorar,
eu não vou ser atendida. Eu sou. E nem vale a pena pedirmos a A ou B que nós achamos que é melhor do que nós para pedir a Deus por nós. Não, é o nosso coração que tem que pedir. Na Casa Espírita nós também encontramos a ajuda do passe, da água fluidificada, que nos ajuda a reequilibrar. Ninguém tira lá o problema de ninguém. Ninguém entra vicioso na Casa Espírita e ao fim de frequentar a casa 1 semana, 2, 10 anos, sai de lá menos vicioso se não fizer o trabalho dentro do seu coração. Mas este suplemento de energia... Oi, vai-se abrir o alçapão, eu vou cair. Este suplemento de energia, estou já a terminar, vai nos ajudar e muito. O trabalho de desobsessão. Nós estamos acompanhados? Estamos. Sempre, sempre. Interfere na nossa vida? Muito. Está lá no livro dos Espíritos. Quando os Espíritos Superiores dizem a Kardec que doravante são os Espíritos que nos dirigem. No entanto, os vícios são nossos. Os Espíritos não nos dão vícios que nós não temos. Eles podem ajudar a despertar algo que existe em nós e que está lá na sombra. Mas eles não dão aquilo que nós não temos. Na Casa Espírita, este trabalho também nos vai ajudar. Mas o trabalho de desobsessão, ele vai resolver por si só o meu problema? Não. Ele vai-me possibilitar ali um afastamento, um até já naqueles que me acompanham para que eu me possa equilibrar. Mas se eu não me equilibrar, voltamos a ser todos amigos como dantes. Criar novos rumos para a nossa vida, novos objetivos. Às vezes nós vivemos em piloto automático, não paramos para pensar, não paramos para sentir e precisamos de novos objetivos que valham a pena nós continuarmos a viver. E isto tudo vai nos conduzir a um trabalho de auto-amor. Auto-amor. Porque quem não se ama, não ama os outros. E ok, eu já amo aquilo que há bom em mim, ótimo. Agora eu vou ter que amar também aquilo que é menos bom, mas que é tão meu como o resto. Eu vou ter que aprender a amar a pessoa que eu sou, com o que eu tenho de bom e com o que eu tenho de menos bom também. Até porque Jesus colocou uma condição quando nos disse: amai o próximo como a ti mesmo. Às vezes nós ouvimos as pessoas dizerem: não, eu amo toda a gente, mas a mim não. Mentira, a pessoa está-se a enganar. Está-se a enganar, assim não vai evoluir, fica difícil. Fica difícil. Amar os outros, sim, mas nós só amamos na condição em que nós nos amamos. E é por isso que nós temos tanta dificuldade a aceitar o que é de menos bom nos outros. E esse menos bom nós vemos. Esse nós vemos. É porque não aceitamos o que há de menos bom em nós. Para tudo isto, nós contamos com a ajuda valiosa, inestimável, do psicoterapeuta insuperável que é Jesus na nossa vida. Portanto, se a nossa vontade for verdadeira, se for firme, nós nunca, nunca, nunca estamos sozinhos. E podemos sempre contar com Ele. Muito obrigada a todos pela vossa disponibilidade e pela vossa paciência. Um bom dia de jornadas para todos. Obrigada, Ana. Uma excelente reflexão para olharmos um pouco todos para as nossas sombras e superarmos também